Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, a Igreja Católica celebra a festa da Sagrada Família. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, os versículos do 13 ao 15 e depois do 19 ao 23, nos diz o seguinte: Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique aí até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele se levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. E aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-se, pegue o menino e a mãe dele e vá para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que procuravam matar o menino. Então, ele se levantou, pegou o menino e a mãe dele e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, ficou com medo de ir para lá. Avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Ali chegando, foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora anunciado pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A palavra de hoje, a gente celebra a Sagrada Família justamente porque a gente fala de um homem, de um grande homem. E a família, a gente sabe, é bíblico e até motivo de muita polêmica, o marido é chamado a ser a cabeça dessa casa, a direção dessa casa, o provedor dessa casa. E quando se diz provedor, não só no sentido de alimentar, cuidar, mas no sentido de proteger. Essa família é a minha responsabilidade. Todo homem que carrega essa hombridade nos ombros, né, esse orgulho nos ombros, tem essa clareza de que eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Essas pessoas foram enviadas de Deus para mim, são pessoas que eu preciso sempre estar assistindo em todas as necessidades. E aqui, muito claramente, nos fala do homem hoje. A gente sabe que a Sagrada Família, ela é formada por Maria, José e Jesus. Se São José tivesse tido esse sonho e falasse, vamos atualizar para o nosso contexto aqui. Se o nosso marido tem um sonho e passa para a gente aqui, nós vamos ter que sair de onde a gente está. Eu preciso proteger você e o nosso filho e Deus me falou em sonho que a gente vai para uma cidade vizinha, ou uma cidade em outro estado, em outro país, e nós vamos começar lá do zero para que eu possa proteger vocês. A gente ia com certeza, né, amiga? Olha a dificuldade que nós temos em ouvir os nossos maridos. Mas, enquanto eu estudava e meditava essa palavra, o Espírito Santo me deixou muito claro, me mostrou muito nítido que a nossa dificuldade, sim, é uma dificuldade nossa. O primeiro passo para que a gente siga como a Sagrada Família, siga vivendo o exemplo da Sagrada Família, é cada membro dessa família assumindo a responsabilidade que lhe cabe. Como eu disse, se fosse no nosso caso, um anjo aparecendo, mandando a gente para outra cidade, né? Falando só com o nosso marido, mandando a gente para outra cidade. A gente teria uma dificuldade muito grande de largo tudo e amanhã eu tô com você em cima do burrinho, vão que vão. Com certeza, sem dúvida. Mas, não tirando a nossa responsabilidade, que sim, ela é nossa e a gente vai chegar, né, na virtude de Maria, chegar no ouvido de Maria,
A gente precisa entender o que fez com que Maria ouvisse esse marido, confiasse nesse marido e fosse em direção a outra cidade para proteger o filho dela. Ela sabia que o marido dela, o homem responsável pela casa dela, pela família dela, escutava a voz de Deus. Ela sentia isso, não foi isolado nesse sonho, né? José era um homem a todo tempo ouvindo a voz de Deus, a todo tempo cuidando, a todo tempo provendo, a todo tempo protegendo. Então, para Maria era muito claro que ela seria protegida, cuidada por esse homem que escutou a voz de Deus, a quem ela obedece e a quem ama. Nós temos muita restrição em ouvir os nossos maridos hoje, porque muitas vezes também os nossos maridos, os nossos homens têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. E aí fica cada um para um lado, né? Ah, não, mas será que é para lá que Deus quer que eu vá? Não, mas é para cá, não é? A gente não tem o discernimento, a gente não tem a direção certa. José tinha total discernimento. Ele tinha certeza do que ele tinha sonhado, do que ele tinha escutado e que era a voz de Deus. Afinal, não era a primeira vez. Ele sabia identificar a voz de Deus. A gente está cheio de ruído na nossa comunicação com Deus. A gente está com dificuldade de escutar a voz de Deus. É tantas pessoas, e Jesus já alertou isso, né? Que falsos profetas viriam. E são tantas pessoas vindo em nome dele, falando em nome dele. E a gente, muitas das vezes, será que é por aqui? Será que é por ali? Fruto da falta de intimidade com Jesus, da falta de intimidade com Deus. Porque se você é amigo de Deus, você não cai em falsos profetas. Mas hoje é muita oferta, hoje é muita coisa. E pode ser que você, esposa, esteja pautada na palavra, obedecendo e escutando a voz de Deus, mas o seu marido ainda não. Ou vice-versa, seu marido esteja pautado na palavra, ouvindo a voz de Deus, sabendo que o Senhor, discernindo igual José fez, né? Sabendo que o Senhor tem para eles, a proteção e o cuidado de Deus, mas a mulher não. A mulher tá na bolsa da moda, na roupa da moda, no cabelo, nisso, naquilo, e a gente se perde. E a gente fica sem discernimento, desnorteado, achando que o que Deus tem para mim é o que o mundo fala que é o melhor para mim. E não é. E como eu sei que não é, Tati? Você está querendo dizer que Deus não quer que eu seja próspera, por exemplo? Que Deus não quer que eu realize os meus sonhos financeiros? É isso que você está querendo me dizer com essa palavra? De forma nenhuma. Deus quer que você tenha o melhor dessa terra, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele quer que você viva o melhor dessa vida aqui na terra, que você seja muito próspera. Mas você sabe quando é dele e quando não é, quando te traz paz ou não. Quando o mundo te oferece, não, Tati, o que você precisa para ser feliz é a bolsa que lançou agora. Você pode ter certeza, o dia que você comprar uma dessas, sua vida muda. Ah não, Tati, você vai ser feliz o dia que você for pra praia, o dia que você for morar em outra cidade, e você vai colocando, o dia que você for mãe, né? No meu caso, que eu não sou, as pessoas muitas vezes colocam isso pra mim. Não, que o dia que você conhecer o amor da maternidade, você vai saber o que é o amor. O amor é Cristo. Eu não preciso esperar a maternidade chegar para me descobrir o que eu já vivo com Ele. Jesus é o amor da minha vida. Todos os outros amores são amores para a minha vida. São acréscimo para a minha vida. Então, quando eu escuto a voz de Deus e eu sei que é dele, eu tenho discernimento para ouvir e sentir que é dele, eu tenho paz e saciedade. Eu não preciso de mais. Porque todas as vezes que o mundo te oferece, você vai precisar de mais. Não, a felicidade está na sua formação. Você se formou, olha para o seu diploma, eu nem quero seguir essa carreira. Mas me falaram que a felicidade estava aqui e eu vim formar, porque, né, vai que estava. E descobriu que não está. Ah, não, me falaram que a felicidade está na maternidade, então eu preciso ser mãe a todo custo, eu vou sofrer a cada vez que eu descobrir que eu não fui mãe esse mês, e eu vou agoniando e vou, né, ali lamentando, sofrendo, me tornei mãe. Descobri que não é mar de rosas. Assim como não ser mãe também não é mar de rosas, tudo tem sua delícia e sua dor, né? Então,
Eu descubro ali e eu fico, tá, mas cadê o que o mundo falou comigo que era aqui que eu ia me realizar? Entende? Então, ouvir a voz de Deus é isso, é se tornar realizada. Eu tive uma experiência com o Senhor agora, toda Santa Missa, ela é preciosa, ela é rica, ela é o que nos enche, né? O que nos preenche. E no Natal do Nosso Senhor eu estava meditando sobre isso, é na sua casa que eu me completo. A minha vida não precisa de mais nada na tua presença. Eu não preciso nada além do que eu tenho contigo. O que eu tenho contigo é o que me preenche, é o que me enche, né? É o que me deixa sustentada, saciada. Isso é muito precioso, isso é muito rico. E é um discernimento de pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus. Você ouvir a voz de Deus não te torna melhor ou pior do que ninguém. Você é filho amado tanto quanto os outros. Você só precisa lembrar que ouvir a voz de Deus te é necessário um discernimento a mais. Te é necessário fazer como José fez. Levantou, pegou o menino e saiu. E foi para onde Deus mandou. Deus Pai falou, vai, sai daí, vai para outra terra, vou. Agora volta. Aí ele voltou, mas com a cautela de um homem que ouve a voz de Deus, a cautela de um homem que sabe o que Deus tem para ele, que traz paz. Quando ele começou a não sentir paz em voltar para a terra dele por conta do filho de Herodes governando, aquilo começou a inquietar o coração dele. Ele falou, não é isso que Deus Pai tem para mim. Foi só José dormir de novo. José dorme e Deus Pai vem. José dorme, Deus Pai vem. Ô homem abençoado, né, gente? Isso é fruto do quê? De oração, é fruto. Isso não nasceu, não estalou com José e José, nossa, eu escuto Deus toda hora. Não. Um homem sacerdote, um homem que ora, que busca, que pede esse ouvido apurado no Senhor, né? E aí ele chegando inquieto, viu que aquilo ali não era de Deus, que aquilo ali não estava trazendo paz. Filho de Herodes governando, será que é isso? Será que é isso? Dormiu, sonhou, acabou. Aí Deus falou, você tem toda razão, meu filho, por isso que você não está com paz, porque não é isso aí. Vai para Nazaré. E aí se cumpriu, né? Ele será chamado Nazareno, nosso amado, nosso amor, Jesus de Nazaré. Então, gente, a grande lição do evangelho de hoje é: vamos nos espelhar nessa família. Todos nós. Pega para você o que ficou de mais gritante como responsabilidade, como você tá vendo que tá deixando a desejar, gente. Não acha que seria o outro que teria que ter escutado essa partilha hoje, não. Não acha que o outro deveria ter escutado para aprender isso aqui. Não, eu preciso ter escutado. Qual que é a minha dificuldade? A minha dificuldade é realmente ouvir. Ah, tá, mas eu não escuto por isso, por aquilo? Tá, mas eu preciso ouvir a voz do meu marido, eu preciso ouvir a voz da pessoa que está comigo. Tá, mas ainda não está em comum acordo com o que o Senhor tem para nós. Ora, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Eu não quero ser responsável por destruir o meu lar, nunca. Então, que a gente tenha o coração quebrantado, que a gente saiba pedir desculpas quando necessário, que a gente saiba perdoar quando necessário, e que a gente saiba que se o outro não é capaz de ter esse entendimento que eu estou tendo, por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Se você está tendo um entendimento, é sua obrigação fazer algo com isso. Não guarda só para você, não enterra, não faz igual o homem que enterrou os talentos. Multiplica isso aí. Leva a palavra do Senhor. Faz como José. Vai de um ponto ao outro se necessário. Mas escuta e permita que crie frutos em você. Não escuta. Imagina se José escuta isso em sonho e fala, vou ficar quietinho aqui mesmo, que eu já tenho minha carpintaria, minha vida estruturada, nossa casa, já construí minha casa para Maria. Não, é muita coisa que Deus está me pedindo. Deus já me pediu para criar o filho dele, já me pediu para receber Maria, agora me pediu para sair da minha estrutura. Não, isso Deus vai me perdoar, mas eu vou ficar quietinho aqui. Você já pensou? Não tinha Jesus para contar a história. Tinha porque ele é Deus, né? Mas pensa no contexto humano, né? No nosso contexto humano. Nós não temos a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, não, querido. Se Deus mandar a gente para outro lugar e a gente permanecer, depois vai querer falar assim, mas onde que Deus estava? No mesmo lugar. Ele mandou ir para outro lugar.
A gente viu exemplo disso muito claro no Covid, né? Muitas pessoas resistentes ali naquela questão do uso da máscara. E muitas morrendo e famílias perdendo e se perguntando aonde está Deus? Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Ele não deixou de ser Deus por qualquer tragédia, por qualquer coisa que nos aconteça. E Ele manda como Pai cuidadoso e amoroso várias formas de tentar cuidar da gente nesses momentos de dor, de sofrimento, de luto que muitos passaram. Só que se você não pegar na mão dele, ele está com a mão estendida. Se você não pegar na mão dele, não ouvir a voz dele e se movimentar, porque a parte que lhe cabe é sua. Se você não se movimentar e ficar parado esperando acontecer, pagando para ver ou duvidando do que o Senhor te fala, a conta chega. Ela é nossa. Ele é misericordioso, ele te resgata, ele te sustenta nessa conta, por mais difícil que seja, ele vai te sustentar e não vai deixar você passar isso sozinha, só que ela é sua. É uma conta que é totalmente sua. Que a gente, assim como São José, tem o exemplo de ouvir a voz do nosso amado. Que a gente não fique parado, que a gente saia, que a gente se movimente e que a gente busque cada vez mais que a nossa família seja da Sagrada Família. Exemplo da Sagrada Família. Mulher virtuosa e sábia, homem provedor, ouvindo a voz de Deus e levando sempre a sua família para o céu. Amém? Assim seja, moçada. Tenha uma excelente semana e até semana que vem.